Lu Sen entrou na sala e perguntou se a instrutora-chefe Kinsu estava procurando por ele. Ela confirmou e o convidou a se aproximar. Ao se aproximar, ele a cumprimentou educadamente. Xiao Junho então explicou que o chamaram para fazer uma avaliação simples e discutir algo importante. Em sua mão, Kinsu segurava uma seringa azul. Ela explicou que cada dormitório possuía esse tipo de agulha para coletar amostras de sangue e avaliar a vitalidade dos alunos. Você já testou sua vitalidade alguma vez? Perguntou ela. Lu Sen coçou a cabeça e respondeu. Nunca consegui perfurar minha pele com essa agulha. Xiao Junho e Kinsu se entreolharam, surpresos. Xiao Junho murmurou algo sobre sua teoria estar correta. Isso confirma que Lu Sen já avançou para o nível TR. Sem um nível de resistência física absurdo, seria impossível quebrar os recordes da sala de treinamento da Força G. Ele disse, empolgado. Kinsu então pegou uma seringa dourada de dentro de sua saia e explicou que essa versão era usada por artistas marciais de nível C. Isso deve ser o suficiente para avaliar sua vitalidade, disse ela, pegando a mão de Lu Sen e coletando uma amostra de sangue. Quando os resultados apareceram, todos ficaram pasmos. Lu Sen era um artista marcial de nível 3, com uma vitalidade de 24,65. Xiao Junho arregalou os olhos. Faz quase uma década desde que vi um artista marcial tão jovem alcançar o nível 3. Exclamou. Mas ainda não tinham terminado. Agora, queriam testar seu índice de poder de combate. Lu Sen se aproximou da máquina de avaliação, tomou uma posição firme e decidiu ir com tudo. Ele usou sua respiração de fogo no impacto estelar de 8 vezes e... Bom! Seu índice de poder de combate atingiu 271.920. Xiao Junho ficou em choque absoluto. Como assim um artista marcial de nível 3 alcançou um índice de poder equivalente a um artista marcial de nível C? Esse garoto é um monstro. Ele deu um tapinha no ombro de Lu Sen e informou que, a partir de agora, ele estava oficialmente formado no acampamento de treinamento. Agora você pode fazer o que quiser, mas lembre-se de apresentar um relatório ao voltar para sua cidade. Assim, a Associação Marcial pode atualizar sua classificação. Lu Sen agradeceu, mas antes que pudesse sair, Kinsu se levantou e interrompeu. Ainda falta mais um teste. Ela segurava um cristal de energia nas mãos e explicou. Esse cristal foi descoberto no cânion do Mantra, no país do Leão, há mais de 100 anos. Ele é altamente sensível à energia psíquica e é usado para avaliar o poder psíquico de mentalistas. Após uma demonstração, Xiao Junho elogiou Kinsu por ter aumentado seu índice de pureza psíquica. Ele lembrou que, nas últimas avaliações, ela possuía apenas 3 pontos, mas agora havia subido para 4. Nada mal. Mas você não é como eu, que só sabe vagar por aí, provocou Kinsu. Você pode me insultar, mas não fale mal do meu estilo de vida. Retrucou Xiao Junho. Então, chegou a vez de Lu Sen. Quando ele tocou o cristal de energia, Xiao Junho sussurrou para Kinsu. Se você dissesse que Lu Sen tem pelo menos metade do meu poder, eu até acreditaria. Mas dizer que ele se aproxima do meu nível? Isso é piada. Kinsu ignorou, focando no cristal. Mas, de repente, o objeto brilhou intensamente com uma energia amarela. Os olhos de Kinsu se arregalaram. Isso é impossível. Os poderes psíquicos de Lu Sen atingiram 113, e seu índice de pureza era 5 vezes maior que o dela. O resultado impressionante de 20,3 a deixou sem palavras. Enquanto Kinsu tentava processar o que via, Lu Sen estava distraído, com a boca aberta, esperando um cachorro-quente gigante cair do céu. Kinsu não podia acreditar no que estava vendo. Aumentar a pureza da energia psíquica em apenas um ponto já era extremamente difícil, mas Lu Sen superou isso 5 vezes. Ela comparou esse feito a tentar dobrar e comprimir uma toalha repetidamente até que ficasse do tamanho de uma moeda. A palavra gênio não é suficiente para descrevê-lo, murmurou ela. Antes que pudesse continuar seus pensamentos, Xiao Junho começou a gritar, eufórico. Esse garoto é incrível! Incrível! Um verdadeiro deus! Kinsu bufou e deu um tapa na cabeça dele, deixando um inchaço gigante. Chega de gritaria. Lu Sen, você tem um professor? Já aprendeu técnicas de cultivo de energia psíquica? Lu Sen assentiu. Sim, tenho um mentor que me ensina métodos únicos de cultivo. Kinsu suspirou, aliviada. Se Lu Sen tivesse chegado até ali apenas com talento bruto, sem nenhuma orientação, seria ainda mais inacreditável. Então, Lu Sen coçou o queixo, pensou um pouco e disse. Agora que lembro, despertei meus poderes há menos de 3 meses. Silêncio absoluto. Kinsu e Xiao Junho ficaram paralisados por um momento. Em seguida, se olharam, tentando processar a informação. Isso é ridículo.
Mesmo que dessemos mais 10 anos para qualquer outro mentalista, seria impossível alguém como ele aparecer na associação psíquica, exclamou Kinso. Ela então explicou que a associação psíquica era diferente da associação marcial. Enquanto a associação marcial era composta por muitas pessoas, a psíquica era extremamente exclusiva. Menos de 1% da população tinha dons psíquicos. E Lu Sen era uma anomalia. King Shu revelou que também existe uma associação exclusiva para mentalistas psíquicos, um sistema totalmente diferente da associação Marshall. Ao contrário das associações marciais, onde há muitos membros, na associação psíquica participam poucas pessoas, afinal, menos de 1% da população do país possui dons psíquicos. Nesse momento, Kinso começou, de maneira quase teatral, a tirar lentamente suas roupas. Com um sorriso debochado, Lu Sen revelou que nunca conheceu seu professor, pois ele o guiava de forma misteriosa. Em resposta, Kinso comentou que o professor dele devia ser uma pessoa verdadeiramente incrível, afinal, quando um professor descobre alguém com um talento avassalador, ele o mantém perto, como um tesouro precioso. Contudo, o professor de Lu Sen permitiu que ele agisse livremente, nem sequer se revelando, algo que só alguém com imensa sabedoria faria. Pensando melhor, Lu Sen até admitiu ter um professor, mas não revelou que esse professor era um artista marcial de nível 11, vindo de um futuro distante, de 10.000 anos à frente, chamado Duan Yifeng. Nesse exato momento, Shojunho interrompeu os pensamentos de Lu Sen e explicou o motivo de tê-lo chamado. Primeiro, ele mostrou um cartão e disse que o cartão continha 5 milhões, mesmo que o acampamento de treinamento ainda não tivesse terminado, Shojunho estava convicto de que Lu Sen era o melhor treinador. Ele acrescentou que esse cartão era apenas uma recompensa adicional pelo desempenho excepcional de Lu Sen. Enquanto Lu Sen olhava para o cartão com olhos arregalados, Kinso aconselhou: "Não fique descontente, já colocamos o valor máximo que podíamos." Ela explicou que o orçamento do Distrito Militar Oriental sempre foi apertado e que a maior parte dele era gasta nas refeições diárias dos trainees. Shojunho zombou do magro Lu Sen, dizendo que ele era famoso no acampamento por seu enorme apetite. Segundo Shojunho, se somassem o custo de tudo o que Lu Sen já havia comido, a sua recompensa poderia chegar a uns 7 a 8 milhões. Sabendo que a comida dele era muito cara, Lu Sen pensou consigo mesmo que não podia se dar ao luxo de comer tanto. Mais uma vez, Kinso, com a mão direita posicionada à frente de seus seios generosamente fartos, disse a Lu Sen que, embora essa recompensa em dinheiro não fosse uma fortuna, ela era suficiente para mostrar a sinceridade do Distrito Militar Oriental, e que esse era o segundo assunto que eles queriam tratar com ele. Olhando fixamente para o cartão, Lu Sen perguntou: "Então, o Distrito Militar Oriental está tentando me recrutar?" Kinso sorriu e respondeu: "Bingo, você acertou. E tenho certeza de que você já sabe que um prodígio como você está destinado a acabar no campo de batalha, pois um verdadeiro sábio marcial não nasce nas comodidades da segurança." Shojunho acrescentou que o país e a associação marcial não concedem tanto apoio e privilégios aos artistas marciais, e que ele espera que, quando chegar a hora de escolher, o Distrito Militar Oriental esteja no topo da sua lista. Rapidamente, ele se aproximou de Lu Sen com um sorriso malicioso e explicou as vantagens. As mulheres do distrito são verdadeiras beldades, com aparência atraente, corpos esbeltos, seios fartos e pernas longas. Depois de levantar um botão de curtir e outro de inscrever, Shojunho levou uma pancada na cabeça e caiu no chão, enquanto Lu Sen observava com um olhar de desprezo. Kinso então anunciou que decidiram selecionar Lu Sen como representante do acampamento de treinamento de prodigios para participar da seleção Morning Star deste ano. Lu Sen ficou surpreso e repetiu, com um ponto de interrogação na voz, Morning Star. Kinso explicou que, todos os anos, todas as províncias do leste realizam um acampamento de treinamento para gênios com o objetivo de selecionar o prodígio verdadeiramente excepcional, aquele com potencial para se tornar uma estrela da manhã. Ela olhou profundamente nos olhos de Lu Sen e perguntou se ele sabia o que significava ser uma estrela da manhã. Lu Sen pensou por um instante, mas antes que pudesse responder, Shojunho disse: "Ser uma estrela da manhã significa ser um mestre marcial, um mestre no treinamento. Apenas um será selecionado de todo o Distrito Oriental para se tornar essa pessoa." Shojunho pediu que Lu Sen pensasse sobre isso. Em resposta, Lu Sen disse: "Agora vou refletir profundamente, pois estou vivendo nesta era e há coisas que não se podem evitar. Se eu realmente quiser mudar o futuro da humanidade, preciso ficar mais forte, mudar meu destino e me tornar imparável." Shojunho colocou a mão no ombro de Lu Sen e afirmou: "Kinso tem total confiança em suas habilidades."
Se não fosse você, não conseguiríamos imaginar quem mais neste acampamento de treinamento poderia nos representar. Ele acrescentou que o Distrito Militar Oriental dará uma recompensa por esse teste de seleção. Lu Sen disse que entendia, e pensou que, se quisesse obter mais recursos, precisaria mostrar ainda mais do seu potencial. Kinsu lembrou que faltavam alguns meses para a seleção da Estrela da Manhã e que ela o lembraria da data, para que ele não interferisse em seu exame de admissão na faculdade. Segundo Cho Junho, com as habilidades de Lu Sen, não importava se ele prestasse o exame nacional ou não, todas as faculdades do Distrito Oriental estavam dispostas a aceitá-lo. Implorando desesperadamente para ser escolhido, as palavras pareciam ecoar na mente de Lu Sen. Diante disso, ele soltou um suspiro e perguntou se ainda precisava permanecer no acampamento de treinamento. Porém, como Xiao Junho já havia dito antes, essa era uma decisão que cabia apenas a ele. Ou seja, ele estava livre para fazer o que quisesse. Refletindo por um instante, Lu Sen lançou um olhar para a porta e começou a caminhar até ela. Com um tom casual, declarou que ficaria por mais um tempo e, caso não houvesse mais nada para ele fazer, pegaria sua folha de dispensa. Xiao Junho observou a cena e não pôde evitar um pensamento maldoso. Esse cara só quer ficar aqui por causa da comida da cafeteria. Enquanto isso, Kinsu, que acompanhava tudo, sentia algo inesperado, inveja. Ela nunca imaginou que um dia sentiria isso em relação ao talento de alguém. Xiao Junho concordou com ela e ainda acrescentou que Lu Sen era diferente deles. Ele estava destinado a ser algo grandioso e, sem dúvidas, traria mudanças impactantes para esta era. Já fazia um bom tempo desde a última visita de Lu Sen àquele lugar, mas ele ainda lembrava exatamente qual era o andar do escritório do presidente Xie Shao. Antes mesmo de bater na porta, ele pôde ouvir uma discussão acalorada acontecendo lá dentro. Foi nesse momento que a secretária do presidente apareceu. Com uma expressão desconfortável, ela abriu a porta do escritório como se estivesse prestes a presenciar uma bomba explodindo. Bem, no fundo, era só preocupação com a gritaria lá dentro. Respirando fundo, ela anunciou a chegada de Lu Sen. Xie Shao estava sentado, visivelmente preocupado, enquanto um velho de terno azul se levantava. Com um olhar analítico, ele se aproximou de Lu Sen e, sem perder tempo, lançou uma provocação ao presidente. Então, esse é o gênio sobre o qual você não para de falar. Após observar Lu Sen por um momento, ele soltou um comentário carregado de sarcasmo. Não é ruim. De fato, ele é jovem e promissor. No entanto, sua atenção rapidamente voltou-se ao presidente. Ele balançou a cabeça e disse: mas não fique chateado. Nem todo mundo pode ser tão excepcional quanto sua netinha preciosa. Enquanto falava, sua mão esquerda analisava disfarçadamente o físico de Lu Sen, enquanto a direita segurava um telefone, onde a imagem de sua neta, Shalin, era exibida na tela. Existem muitas pessoas mais fracas do que sua neta, continuou o velho. E Lu Sen não parece ser uma exceção. O presidente franziu a testa, claramente incomodado, e voltou sua atenção para Lu Sen. Com um tom firme, exigiu uma explicação para seu retorno, uma vez que o acampamento de treinamento ainda não havia terminado. Segurando um envelope de documentos, Lu Sen respondeu educadamente: não há nada de extraordinário nisso. Minha dispensa foi antecipada, e o instrutor-chefe, Don Kings, queria que o senhor analisasse e aprovasse esse documento. Ao ouvir o sobrenome, Kingu, o velho tentou pegar o documento imediatamente. Seu tom demonstrava curiosidade misturada com ceticismo. Don Kings, o chefe da associação marcial de uma cidade pequena como B, quer que o presidente examine e aprove esse documento confidencial? Isso só pode significar uma coisa. Esse garoto aprontou alguma no acampamento, e o chefe quer que o presidente assuma a responsabilidade. Xie Shao ignorou os comentários e arrancou a capa do documento, concentrando seu olhar nas informações. À medida que lia, seus olhos e boca se abriram em puro choque. No entanto, tentando manter a compostura, ele recolocou a capa e assumiu uma expressão neutra. Vendo isso, o velho não perdeu a oportunidade de zombar. Ora, não se preocupe tanto com isso. Mas então, o presidente respirou fundo e se virou para Lu Sen. Quando foi que você avançou para o rank 3 como artista marcial? O velho arregalou os olhos, completamente pego de surpresa pela pergunta. Por outro lado, Lu Sen respondeu com tranquilidade. Faz cerca de um mês. O instrutor-chefe Don Kings me avaliou pessoalmente no acampamento. Ele acrescentou que o instrutor-chefe Kinsu havia explicado que o exército tinha autoridade para avaliar as habilidades dos artistas marciais. E que, no fim das contas, tudo que Lu Sen precisava era da aprovação de Xie Shao. O presidente finalmente sorriu e assentiu. Então, tudo o que você disse é verdade.
Aprovarei os documentos imediatamente. Curioso, o velho agarrou os papéis e os leu rapidamente. Em poucos segundos, ele ficou sabendo de tudo sobre Lucien. Então, erguendo os documentos na frente do garoto, perguntou com um tom ácido: "Você forjou isso aqui, não foi?" Cher Shao, irritado, pegou os papéis de volta e provocou: "Ah, por favor. Se você acha que isso é forjado, por que não tenta fazer um igual e me mostra?" O velho bufou, mas sua expressão se fechou quando percebeu um detalhe importante. O selo do distrito militar está nos documentos. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Ele simplesmente não conseguia aceitar aquilo. Como esse garoto, que saiu antes do fim do acampamento, pode ter um índice de poder de combate de 270 mil? Azu Shan, que estava observando tudo, suspirou e decidiu esclarecer. Ele nunca disse que foi eliminado. Foi você que presumiu isso. Ainda desconfiado, o velho pediu para o presidente ligar para o instrutor-chefe. Afinal, ele queria tirar essa história a limpo. Cher Shao, por sua vez, olhou para Lucien, com um sorriso desafiador, perguntou: "Você acha que eu sou um homem que duvida de tudo?" E, sem esperar resposta, pegou o telefone para fazer a chamada. Assim que a videochamada começou, a imagem de King S surgiu na tela. A primeira coisa que ela fez foi olhar diretamente para Lucien. "Então, o presidente Cher Shao está aí na minha frente?" Ele confirmou com um tom formal: "Sou eu mesmo. Um prazer conhecê-la." Ao lado, o velho sentiu as pernas ficarem fracas ao perceber que, de fato, aquela era a instrutora-chefe. Mas sua vergonha só piorou quando ouviu a voz de sua neta, Shalin, no fundo da chamada. "Vovô, por que você está numa ligação com a instrutora-chefe?" Distraída pela situação, Shalin acabou chamando a atenção de Kingu, que imediatamente a repreendeu. "Você já atingiu a meta que eu te estabeleci?" Diante do silêncio da garota, a instrutora sorriu de forma ameaçadora e decretou: "O seu treinamento de hoje será multiplicado por 10. Ao testemunhar a humilhação pública, os dois homens bastão trocaram olhares. Em seguida, um deles empurrou o velho para que ele lidasse com a situação sozinho. Já Cher Shao, ignorando completamente o desespero do velho, voltou-se para a instrutora e declarou que já havia lido os documentos e que resolveria tudo em breve. Foi então que Kingu revelou algo importante. "Ótimo! Afinal, Lucien representará o acampamento de treinamento prodígio da província de Dongjin na seleção da Estrela da Manhã do Distrito Oriental. E, para finalizar, acrescentou com um tom firme: ele é o prodigioso mais forte do acampamento de treinamento." Então, Lucien se levantou e fez um sinal de positivo, enquanto o velho homem contemplava o monstro, do qual sua neta falava no acampamento de treinamento. E então ele percebeu: era Lucien. Chocado, ele se sentou, ainda processando essa revelação. Enquanto isso, a instrutora-chefe repreendia sua neta sobre o treinamento, e o velho decidiu perguntar: "Você ainda está determinada a vencer contra Lucien?" No entanto, a resposta que recebeu foi um balde de água fria. Sua neta simplesmente admitiu que não tinha a menor vontade de persuadir ninguém sobre esses sonhos, e se visse Lucien no futuro, fugiria de medo. O presidente Cher Shao, vendo aquilo, apenas acenou com a mão, se despediu e estava prestes a encerrar a chamada, até que a instrutora-chefe interrompeu. "Espere, quero falar com Lucien." Ela então se dirigiu a Lucien com uma notícia importante: conseguiu a maior parte dos materiais para a criação das armas do mentalista psíquico que ele havia solicitado. "Farei uma lista detalhada com os preços e enviarei para você. Se precisar comprar algo mais, posso ajudá-lo. Mas, antes de tudo, você precisa se apressar e fazer a avaliação do mentalista psíquico. Assim que passar, terá direito de acessar as FEs para comprar os materiais por conta própria." Depois de dar essa informação, ela se despediu. Assim que a chamada de vídeo terminou, Cher Shao ainda estava incrédulo. Ele se aproximou rapidamente de Lucien e perguntou: "A afirmação da instrutora-chefe sobre sua avaliação do mentalista psíquico é verdadeira?" Lucien, sem perder a calma, explicou: "Sim. Como fui avaliado no acampamento de treinamento e determinaram que tenho um dom do tipo psíquico, Kinsu escreveu uma carta de recomendação para que eu passasse pela avaliação oficial." Ao ouvir isso, Cher Shao sorriu e deu um tapinha no ombro de Lucien. "Eu sabia que estava certo sobre você. Agora, posso dizer com confiança, você é o gênio do século da cidade base." Enquanto isso, seu velho avô ainda estava chocado, tentando assimilar todas essas revelações. Fora do prédio, Cher Shao ofereceu uma carona para Lucien, mas ele recusou educadamente, pois ainda precisava passar em outro lugar antes de ir para casa. Em resposta, Cher Shao insistiu: "Tudo bem, mas quando tiver um tempo livre, venha à minha casa."
Prepararei alguns pratos para você e o apresentarei a algumas pessoas importantes. Lucien apenas assentiu antes de entrar no táxi. Dentro do carro, o motorista, curioso, perguntou: qual é a sua conexão com o presidente Cherchao? Ele parecia bem amigável com você. Antes de responder, Lucien refletiu. Até mesmo o motorista notou o bom humor do presidente. Parece que, finalmente, ele tinha algo para se orgulhar. Com um sorriso discreto, Lucien respondeu: o presidente é sempre muito amigável, mas não temos nenhuma relação familiar. De repente, o motorista pisou no freio bruscamente. Uma grande placa havia caído bem na frente do carro. Lucien saiu do táxi e se deparou com a origem da placa: a Academia de Artes Marciais Wong Shu. Ele franziu as sobrancelhas, intrigado. O que estava acontecendo lá dentro? Dentro da Academia de Artes Marciais Wong Shu, Hong Xuan e sua filha, Liuan, estavam no chão, derrotados. Linan, o líder dos bandidos presentes, olhou para o mestre Wong Shu e declarou: não viemos aqui para comprar nada. Viemos desafiar todos os alunos da sua academia. Liuan, furiosa, apontou o dedo para ele. Você já é um artista marcial de nível 4. Mesmo assim, veio desafiar nossa academia, sabendo que meu pai tem uma lesão interna e mal consegue se mover. Hong Xuan, ainda no chão, olhou para Lina e disse, com um tom pesado: nossa academia já prometeu que não recrutaria novos alunos por um ano. O que mais você quer? Mas Lina apenas riu e ignorou completamente as palavras do velho. Você ousou pendurar uma placa aqui. Então, deve estar preparado para que alguém venha e a destrua a qualquer momento. Hong Xuan se levantou com dificuldade e assentiu, aceitando o desafio. Está certo. Se colocamos essa placa, devemos ter a capacidade de mantê-la lá. Eu vim sozinho para a cidade de Bei há 20 anos e estabeleci essa carreira com meus próprios punhos. Se consegui naquela época, também conseguirei agora. Mas, mal terminou de falar, tossiu violentamente, cuspindo sangue. Liuan correu para ajudá-lo, preocupada, mas Hong Xuan a tranquilizou. Eu estou bem. Os capangas riram ao ver aquela cena. Lina, com um sorriso debochado, ombou. Velho, não se gabe tanto se estiver em um estado deplorável como esse. Aliás, como vocês recrutaram um artista marcial classificado como nível 2 de apenas 18 anos para esta academia? Isso é uma piada? Liuan, com raiva, retrucou. Lucien não é um aluno do meu pai. Ele apenas treina ocasionalmente aqui. Mas Lina não estava interessado nas explicações. Seu rosto ficou vermelho de raiva e, pisoteando o chão, gritou: eu não ligo. O que importa é que, por causa da reputação de Lucien, este dojo roubou mais da metade dos negócios da minha academia de artes marciais. Como ousam mexer no meu bolso? Esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.